Vamos começar mais um papo de flauteiro, minha gente! Tivemos um probleminha aqui com a internet e eu não conseguia por nada colocar ao vivo aqui. Não sei o que aconteceu. Tive que reiniciar o roteador. Baixar um pouco essa luz, né? Meu Deus do céu. Tô brilhando mais que sei o quê. Ai, meu Deus, mas hoje nosso papo vai ser sonoridade no agudo. Já tô aqui com a minha flauta, já estou aquecida neste frio de Tatuí. Até babei. Como vocês estão, meus queridos? Beto, Jorrel, Vinícius, Carol. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Flauteiro. Tive um atrasinho por causa da internet roteador que precisei reiniciar, aí por isso que atrasei um pouquinho. Mas vamos começar, que hoje tem bastante assunto pra gente falar aqui. Então vocês escolheram um assunto, sonoridade no agudo, que é um tema um tanto quanto polêmico, principalmente pra quem tá começando, né? Porque quando a gente tá começando, a gente não consegue controlar bem a musculatura, a gente ainda não tem uma embocadura formada. Então os agudos, eles são bem mais difíceis de sair, da gente conseguir tirar, né? Então a gente vai falar sobre eles hoje. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Daniel. Sejam bem-vindos. Então eu vou falar aqui 4 erros básicos que, assim, 90% das pessoas... na verdade, acho que todo mundo já começou, pelo menos cometeu, né? Pelo menos algum deles, tá? Eu acho que algum deles, pelo menos, eu acredito. Eu acho que eu cometi todos, bem sincera com vocês. Eu acho que eu cometi todos, mas eu vou compartilhar com vocês porque eu acho que, sabendo que ele existe, que isso é um erro, que isso é uma coisa ruim, a gente pode evitar. Então, vou passar aqui pra vocês para que vocês evitem e estudem já da maneira certa, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês é que o agudo, ele não vai sair bom se a sua região média não estiver bem definida. O que é a região média, né? Eu penso entre o sol e o ré. Tá? Então, essa é a região onde eu acho que a gente deve começar os estudos na flauta, né? Então essas são as notas que eu acredito que a gente deva focar os estudos quando a gente está começando, para que elas são o foco, são o núcleo, é o meio termo ali, né? Não é nem muito grave, nem muito agudo. Então são elas que darão estrutura para que a gente alcance as outras regiões da flauta, tanto para o grave, tanto para o agudo, quanto para o agudo, tá? Então tem que ter essa região bem consolidada. Se você ainda tem dificuldade de tirar alguma dessas notas, recomendo que você estude mais essa região média, até que elas fiquem firmes. E quando eu falo firmes, é que você consiga tocar e o som já venha, sabe? Que você não tenha que ficar testando, achando o som. Não, eu sei que nota eu quero. Entendeu? Eu já sei. Eu não tenho medo de falhar. Eu sei como eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o jeito que eu tenho que soprar, a forma como eu tenho que direcionar o meu ar para que eu consiga tirar essa região. Conseguiu entender essa região bem estruturada? Oi, Edson. Edson, meu aluno, tudo bem? Seja bem-vindo. Edson já tá sabendo tudo isso aqui, mas ele tá sempre presente nos papos de flauteiro. Eu adoro. Os alunos sempre estão aqui presentes. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Então, a gente estruturou essa região entre o sol e o ré, aí sim a gente vai começar a ir para os agudos, tá? E o que eu sempre falo para os meus alunos, o Edson tá aqui de prova, é que a gente tem que procurar manter ao máximo a embocadura relaxada. Então já vem aí o nosso primeiro primordial erro de flautista iniciante, quando a gente começa, que é espremer a embocadura quando vai para agudo. E eu vou explicar por que isso acontece. Quando a gente vai pro agudo, acontecem várias coisas, que a gente acaba ficando com medo, a gente acaba soprando, querendo soprar pouco, e a flauta não é um instrumento que pede pouco ar no agudo, ela é um instrumento agudo, então no agudo ela quer soar, ela quer brilhar, ela quer ter mais sonoridade, mais potência, então é natural que quando a gente vai pro agudo, a gente precise deixar que o som vá, que o som projete, só que a gente tem medo, a gente quer ficar segurando o som. Ou é um medo de incomodar as pessoas que estão ao redor, porque a região aguda, ela é bem estridente, né? Então a gente tem medo de ficar muito forte e a gente fica segurando, né? E aí a gente acaba espremendo
para que saia menos ar. Consequentemente, a gente também se poupa energia, poupa ar, poupa energia mesmo de tocar, né? Afinal, eu tô soprando um pouquinho. Eu tô espremendo embocadura. Então, o meu orifício, ele fica menor. E ele ficando menor, eu não preciso soprar tanto. Então, eu fico com mais conforto. E eu fico ali na minha zoninha de conforto, tocando com um som de tiquinho, assim, né? Até tiro o som, até consigo tirar o som, só que ele fica assim, fica alto pra caramba a afinação. E qualquer coisinha ele falha, ele não sai, ele não tem corpo, ele é um som miúdo, assim, ele não tem corpo, ele não tem consistência, né? Ele é esse som frágil, que qualquer coisinha, se eu piscar, fazer um negocinho errado, ele já falha, já não sai. Então, por isso não é legal. Além de que o som ficar sujo, a afinação ficar alta, apesar da gente ter mais conforto, dele ser mais fácil de fazer. Então, o nosso corpo, ele sempre vai querer o que é mais fácil. Já fica a dica também. Isso pra postura. Quem já nunca viu, me comenta se vocês já viram ou se vocês foram essa pessoa também, né? Quando vocês começaram. Quando eu comecei, eu era essa criança que eu pegava, super ligeirinha, criança de banda. A gente na banda, a gente senta um do lado do outro, né? Aí tinha a cadeira do coleguinha, né? Do outro flautista, eu pegava e apoiava o braço na cadeira do coleguinha e ficava tocando assim. Então, olha, super torta, né? Nada certo, porque eu era pequena, não conseguia segurar bem a flauta. Então eu fazia isso. Só que, imagina, eu ia ter que ficar dependente da cadeira o resto da vida. Além de que isso também me gerava um desconforto, porque eu tocava com o braço meio torto, né? Então não é legal. Tudo que a gente quer fazer pra poupar energia, pra ser mais confortável, desconfie. Até nisso, né? Tomar cuidado, porque tudo que é muito confortável, muito certinho, desconfie, pense, pesquise, saiba se você realmente, se essa é a melhor forma, sabe? Um outro problema também, isso de postura, né? Que a gente associa com a embocadura por causa da facilidade. Então, para ser mais fácil, menos difícil, né? Mais confortável ao nosso corpo, para que a gente não gaste tanta energia, aí eu fazia também isso aqui. Eu tocava em pé, não tinha a cadeirinha lá, ia marchar, né? Aí eu tocava marchando assim. Então o braço grudado no corpo, né? E a cabeça aqui é pra flauta. E aí eu marchava, lindinha, assim. Olha lá, o Janaílson tá falando que ele também tinha esse costume. Que bom, não era só eu. Ai, fico me sentindo menos mal. Então, isso aqui também poupa energia, afinal eu não vou cansar meu braço, né? Eu não vou ter que fazer força com os músculos do meu braço para segurar a flauta no ar. É mais confortável pro meu braço. Só que eu mato o meu som, porque eu tô com o meu pescoço travado. Eu não consigo respirar direito, porque eu tô toda fechada aqui. O meu som vai para baixo, minha afinação cai. Um monte de problema acontece. Tudo porque eu estou com a postura errada. Uma postura que é confortável, mas que não é eficiente. Então a embocadura é a mesma coisa. Você tem que ter uma embocadura eficiente, que te dê possibilidades de fazer agudo, de fazer forte, de fazer piano, de fazer grave. Então tem que ser essa embocadura que você controle, e não a que sai, que você tenha um domínio. E pra mim é a região média, que é a embocadura ideal, porque ela é relaxada. A gente não precisa espremer, é a mais fácil de tirar. É a que a gente consegue tirar com mais facilidade. Então a gente vai tentar buscar ir para os agudos, mantendo essa embocadura da região grave. Então ao invés de fazer... Você viu? Até, olha só como fica aqui, tá vendo? Até a musculatura... É o sorrisinho, né? Famosa embocadura sorrisinho. Agora eu vou fazer sem sorrisinho. E eu nem pus vibrato pra vocês realmente ouvirem o som cru, né? Então, fica um som muito mais cheio. Ele ressoa, dá pra ouvir a vibração no quarto, sabe? Experimentem fazer isso. Com a ajuda de um espelho, se você ainda tem tendência de tensionar, põe um espelho e procura ver se você está relaxando ao máximo a sua embocadura e ouve, tenta ouvir como se estivesse de fora, sabe? Parece que até o espaço reverbera mais quando você deixa. Simplesmente, eu não soprei mais, eu só deixei a embocadura relaxada. Só isso. Só por não espremer, como eu tenho mais espaço, acaba ressoando mais o meu som. Olha que mágico. Porque afinal, o nosso corpo também ressoa, né? A gente já falou sobre isso em outras lives. Quando eu falo, se você põe a mão no seu peito, seu peito vibra, né? Seu tórax vibra, porque você está vibrando o som da sua voz. Então, a gente serve como uma caixa
torácica, a nossa caixa torácica serve como uma caixa amplificadora de som. E quando a gente permite que o nosso corpo também vibre, também a gente libera as tensões, ele vibra junto e a gente consegue aumentar o nosso som sem nem precisar soprar mais. E além disso, além de você não tensionar, você vai corrigir a afinação, você vai ter mais espaço, você vai ter mais projeção, seu som vai ficar mais limpo. Uma série de benefícios. Você vai poder soprar mais, porque daí você tem liberdade, você tem espaço para soprar mais. Você não vai precisar ficar à mercê daquele somzinho pequenininho. Oi, Marina, tudo bem? Bem-vinda! Entendeu? Então, já que não pode espremer embocadura, né? Tiver dúvida, volta para a região média, estuda bem a região média e depois vai para os agudos. Tentando manter essa região, a embocadura, do jeito que você faz a embocadura média. Não recomendo que seja fácil, eu fiz aqui a escala inteira, né? Mas se você quiser, eu até recomendo que você vá devagarinho. Então, sol, lá, si, do. Cheguei no do, já começou a falhar, não saiu bom. Volta pro lá, vai fazendo, até você ir conseguindo essa consistência de som. E aí a gente vai pro nosso já segundo erro, que é o tal do medo. Então, o medo associado com a embocadura, essa questão de espremer a embocadura, está associado ao medo. Quando a gente vai com medo pro agudo, a gente já quer espremer. Mas tá com medo, o que seu corpo faz naturalmente? A gente se encolhe. Você tá com medo, você se encolhe. É natural, é intuitivo, você não pensa muito, você só faz. E não é diferente com a nossa embocadura. Tá com medo? Aí começa a espremer. Então, esses dois erros estão conectados, tá? E aí eu brinco com meus alunos, gente. Olha, vocês... Obrigado por me aguentarem, porque eu faço umas comparações que só quem é meu aluno sabe. Que bom que vocês já me entendem a minha metodologia aqui e que funciona, que vocês gostam, né? Que bom. Por isso que eu gosto dessas lives aqui também, pra que vocês já conheçam um pouquinho dessa professora Ari meio doidinha, né? E aí, o que eu falo pra eles? Que se for pra sentir medo, eu prefiro que se sintam raiva. Então, imagina, quem é a mulherada aí, imagina o maridão, largou a toalha molhada na cama, vocês estão naquele dia de TPM que só a gente sabe. Aquele dia que a gente tá guardando, assim, você respira fundo pra não briga com seu marido, não briga com seu marido. Vai estudar flauta, vai estudar agudo e joga toda essa raiva na flauta. Porque daí não dá pra ter medo e raiva ao mesmo tempo. Você já parou pra pensar nisso? Não dá pra sentir medo e raiva ao mesmo tempo. E entre sentir medo e raiva, eu prefiro que sinta raiva. Porque a raiva vai te dar coragem, vai te dar o impulso de vou conseguir, de vou fazer, de ter vontade, né? Por que as pessoas fazem loucuras quando estão nervosas, estão com raiva? Fazem coisas que não fariam normalmente. Porque a raiva dá esse ímpeto, dá esse impulso que você não que é mais difícil de conter. Então pega lá a região aguda da flauta, lembra desse caos, respira fundo e manda ver na flauta. Entendeu? Libera essa energia na flauta transversal, porque quando a gente vai para agudo, a gente não pode ter medo. Se não estiver saindo, a chance de você estar indo com medo é grande. Então não tenha medo de agudo. Eu falo isso para todos os meus alunos. Sopra, vai para agudo, sopra mesmo, tá bom? Não tenha medo. Tá? Oi, Thiago, oi, Elaine, o Everton, chegaram aqui no momento nervoso da live. A professora está meio doida hoje. Mas já entendeu então que não pode ir com medo. Se for pra ir com medo, prefira ir com raiva. Joga essa raiva aí, desconto, você vai até sentir mais relaxada depois que você fizer essa escala no agudo. Oi, Isabela, tudo bem? Bem-vinda. Bom, vamos para o nosso penúltimo erro então, que é não apoiar. Quando a gente não apoia, o agudo, ele precisa de mais apoio. Por quê? Porque quando a gente vai para o agudo, o nosso ar ele precisa ser mais rápido. Se eu sopro mais lento, um ar mais denso, mais devagar, a oitava cai. Então, como que eu posso associar melhor para vocês aqui, né? Quando eu tô fazendo grave, repara na forma como você toca o grave. É muito mais pensando em batata quente na boca, mais relaxado, ar quente, né, embaçando o vidro. Obrigada, Thiago. Ai, eu fico toda orgulhosa dos alunos aqui, viu? Ai, obrigada mesmo, fico feliz, viu? Ai, eu fico tímida. Mas então, ó, lembrando aqui. Lembra, Thiago, a gente fazia uns exercícios assim, ele fazia ZJ lá no agudo, eu vivia falando tudo isso aqui pra ele. Pra todos os alunos eu falo, né? Porque eu acredito muito nisso. E quando a gente tem um direcionamento, você sabe o que você quer ouvir, você sabe como você tem que fazer, é muito mais fácil de fazer, né?
Então, não apoiar significa soprar com um ar mais lento, um ar mais denso. E aí ele cai pro grave, porque ar lento é grave, ar frio é agudo. O ar frio ele tem mais velocidade. E o agudo, eu preciso dessa velocidade, preciso soprar pra frente. Sempre sopra pra frente, né? O grave também é pra frente. Mas o agudo, ele é mais direcionado para mais raspado no bocal. O grave é mais dentro do bocal. O agudo é mais raspado no bocal. E se ele é mais raspado, ele precisa ser mais rápido, senão eu não consigo tirar som. Então, quanto mais agudo você for, mais raspado você sopra. Vou tentar virar de perfil, pra ver se vocês conseguem ver melhor. É bem pouca diferença, tá? Afinal, a gente... Olha o tamanho do orifício do bocal aqui, né? É pequeno. Então, não é uma super distância, um super orifício. Então, a gente precisa fazer esse ajuste de ângulo e de apoio. Pensar soprar mais rápido no agudo. Fazer esse ajuste entre as oitavas. Calma, deu um mal-estarzinho aqui. Então, faz esse ajuste, tá? Dependendo da oitava que você for tocar, ajuste a sua embocadura para essa oitava. E o agudo, você não pode ir sem apoio, sem manter a pressão do ar constante. Aumentar a velocidade do ar conforme você for subindo, tá bom? Já entendemos, então, o terceiro erro, que é da velocidade do apoio. E também já dei aqui até mais, na verdade são dois, né? De soprar mais raspado no bocal também, mais pra frente. Então eram 4, já dei 5. Um bônus, que é então de soprar mais raspado, o ângulo mais pra fora e a velocidade. E o nosso último erro, que também está associado com a emissão, com a embocadura, com o medo, todos estão interligados, tá? Uma coisa conecta com a outra. É soprar pouco. Quando a gente sopra pouco, acontece o quê? A velocidade do ar diminui, consequentemente, o agudo cai pro grave. Então, tudo tá conectado aqui. Vocês têm que lembrar, é como se a gente estivesse realmente montando um leguinho, né? Então, você coloca uma coisa, aí você mantém o que você já estava fazendo, você vai agregando e você vai melhorando, subindo, refinando a qualidade do seu som e a sua segurança, sua confiança no seu som, na sua sonoridade ao longo de toda a textura da flauta, tá? Então, não sopre pouco. Já dizia Moïse, lá no De La Sonorité, já dizia ele, que o agudo precisa de mais potência. Por que ele faz o De La Sonorité começando com uma nota média aguda e descendo para o grave, tirando a potência do som? Ele fala para você realmente tirar, decrescer, chegar lá no grave, para lembrar, né, vocês do De La Sonorité. Quem aqui já conhece esse exercício? Comenta aqui para ver se alguém já fez, já faz, já conhece, já estudou, já ouviu falar. Quero saber se já ouviram falar desse método. Ele é super famoso, super importante para nós flautistas. Repara que a minha embocadura não tá assim, né? Olha como sobe a afinação, até me assustei. Misericórdia, né? Vocês não me tratem de não tocar com essa embocadura apertada, tá bom? Olha lá, que legal, o Beto Mozinho aqui tá falando que ele faz Moïse. Que ótimo, muito bom. Moïse é maravilhoso, é um método excelente. Não acho que é um método para iniciante, mas ele é um método que resolve muita coisa. Quando você entende, faz do jeito certo. Então, o que ele fala, né? Lá no finalzinho... Então, ele pede pra você buscar manter sempre a mesma embocadura. Vai tirando o ar pro grave, porque o grave na flauta não é potente. E ele falava justamente isso, pra gente entender. Aquele exercício serve pra gente entender o que é o natural da flauta. E o natural da flauta é nos agudos brilhar, soar mais forte e nos graves sumir. Então a gente tem que realmente entender primeiro como ela funciona e aí depois ir contra isso. Entender o que a gente tem que fazer pra ir contra. Mas a princípio, se a gente não mexe nada, no grave a gente sopra pouco pra sair o ar, pra sair o som. E no agudo a gente sopra mais, com mais potência, pra tirar o som sem mexer. Então, se você tentar não mexer o mínimo, você soprando mais, você consegue. Agora, se você tem que fazer pianíssimos, aí você tem que ajustar com a embocadura, não dá pra manter,
tá? Então, não tenha medo de soprar no agudo. O agudo, ele precisa de mais ar, ele precisa de mais combustível, ele precisa de ter esse fogo, tá? Do ar. Então, não tenha medo. Tá? Então, tenta manter a embocadura do mesmo jeito. E sopra com vontade. Lembra da raiva e manda ver. Tudo bem? Então, são esses os principais erros. 5 principais erros, eram 4, eram 5. Então, revisando aqui pra vocês. Não espremer a embocadura. Não ter medo de soprar os agudos. Apoiar, não esquecer de apoiar, né? Não apoiar é um erro. Não soprar no ângulo certo. Então, soprar mais raspado no bocal pra gente tirar os agudos. E não ter medo de soprar com gosto, sopra com vontade, manda ar para esse agudo, ele precisa de combustível, não adianta ir com medo, se você ir com um pouquinho ar, é muito mais difícil de tirar som, você vai ter que ajustar muito a embocadura aqui, e não é o que a gente quer entender como a flauta funciona primeiro, para depois entender o que a gente tem que fazer para tirar outras coisas que não são tão naturais para o nosso instrumento. Dúvidas, temos dúvidas sobre sonoridade no agudo. Alguma outra coisa que vocês queiram falar sobre esse assunto? Pois é, Isa, sopra com vontade, né? Não pode ter medo, não. Certo? Breezy Easy, não conheço esse, Isabela. É um estudo de sonoridade também? Bom, se não temos dúvidas, professora e amiga linda e simpática. Ai, como vocês são fofos, meu Deus! Professora mais linda e competente. Oh, meu Deus do céu. Fico emocionada demais. Tô voltando aqui pra ler direito. Porque eu leio e fico emocionada. E aí, eu acabo não conseguindo ler direito. Oi, Moisés, tudo bem? Bom, gente, eu acho que então finalizamos o nosso papo de flauteiro. Eu queria convidar vocês pro meu desafio, pro meu curso de uma semana. Pra quem é iniciante, vai ter lá estudos para sonoridade no grave e no agudo, porque eu acredito que desde sempre, quando o aluno pega a flauta, eu já gosto de ensinar as 2 oitavas, então só o grave e só o agudo. Eu, Ariane, acredito que é muito melhor quando a gente aprende as 2 oitavas logo de início. Justamente porque quando a gente começa, é tudo muito molinho, tudo muito... não tem ainda nenhuma estrutura. Então, eu acredito que é a melhor hora de começar, porque você acaba conseguindo já, desde o começo, estruturar essas 2 embocaduras. Então, a embocadura do grave e do agudo. Às vezes, quando as pessoas não fazem isso e ficam muito preocupadas em melhorar bem o grave antes de ir pro agudo, quando vai pro agudo, não consegue tirar som. Então, eu tive essas experiências, né, com alguns alunos que tocavam muito no grave, tocavam bem no grave, tinha um som bonito no grave. E aí pro agudo não saía nada, nem um som. E aí a gente teve que fazer todo um processo de reaprendizagem, porque realmente não havia nenhuma possibilidade. A pessoa estava tão acostumada a tocar ali naquela região que quando saía daquilo, parece que era uma coisa totalmente nova, era outra flauta. Então eu gosto de realmente ensinar desde o início, e lá no Flauteando com a Ari, a gente vai fazer desse jeito. Então eu vou aplicar essa metodologia com vocês. Eu chamo de método ARS, porque ARS são as iniciais do meu nome, desculpa, gente. Ai, como eu tô metida. Meu nome é Ariane Roseiro Silvestre, então chamo de método ARS. Fazendo uma referência também a Ars Nova e Ars Antiga, vou deixar aí pra vocês lembrarem depois desse período da história da música. Finge que meu nome veio disso, tá, gente? Faz de conta. Deixa eu me achar, me sentir por um pouquinho, né? Então, lá eu vou explicar tudo isso, tá bom? Então, eu vou ensinar com bastante detalhe. A gente vai por uma semana, vou pegar na mão de vocês aqui, ó. E não solto, não. Vamos flautear bonito durante essa uma semana. Quero saber de vocês como que vai ser o processo. Eu vou estar acompanhando o passo a passo aí do outro lado. Vocês vão poder mandar vídeo tocando pra eu avaliar, pra eu dar minha opinião, meus feedbacks, tá bom? Então, aproveitem, é um curso feito com muito carinho pra vocês, e eu vou estar lá acompanhando de perto cada um. Inscrições, link na bio, fiquem à vontade pra se inscrever, é de graça, paga nada não, só o meu presente vai ser saber que eu consegui colaborar com vocês de alguma forma.
Se vocês vierem depois do desafio no final e falar que alguma coisinha que eu falei no curso fez sentido pra você e que mudou um pouquinho o seu jeito de pensar, te melhorou na flauta, já vai ter valido a pena pra mim. Todos os trabalheiros desses meses que eu vim aqui preparando, esses 7 dias foram meses de preparação. E então eu vou ficar muito feliz mesmo, tá? Todos convidados. Começar a segunda. Deixa eu ver as perguntas aqui. Cadê? Ah, eu achei que tinha uma pergunta do... Sério? Cadê? Acho que não. O Edson. Oi, Edson. Ó, ele perguntou aqui. Sobre a posição do bocal, quando ele facilita o agudo e ou o grave. Conforme a estrutura da pessoa, lábios, dentes, essa posição é adequada? Conforme a realidade de cada um? Excelente pergunta. Eu adoro o Edson. O Edson já falei que ele é meu aluno, né? Ai, gente, eu adoro que ele faz umas perguntas excelentes, muito pertinentes, ótimas. Então, olha só que legal. Ele perguntou se tem a ver a posição do bocal. O que eu entendi, a posição do bocal na embocadura, não é o corte, né? Apesar de que o corte também faz diferença, tá, gente? O meu, ele é mais ovalado. Tá babado. Ai, meu Deus. Tá tocando, né? Tá frio que tá tinha jeito. Mas o meu, ele é mais ovalado. Deixa eu pegar o outro pra ver se ele é mais quadrado, quer ver? Cadê o outro? Era só um minuto. Eu tenho um outro aqui que é um pouquinho mais quadrado. Ele não é muito mais quadrado, não. Não sei se dá pra perceber. Deixa eu pôr os dois juntos. Então, este é o da direita pra vocês aí, né? Ele é mais quadradinho, ele é um pouquinho mais largo também do que o da esquerda, tá? E quando mais quadrado, quando ele é mais quadradinho, geralmente ele é mais fácil pra fazer os graves. Mas eu acho, a minha opinião, que é mais pro flautista, que parece isso. Pra quem tá ouvindo, eu não acho que faz tanta diferença assim, não. Minha opinião particular, tá, gente? Tô falando que é isso, assim, batendo martelo. Mas a minha opinião é que pra gente é mais fácil quando é quadrado. A gente tem mais facilidade de fazer o grave. Quando ele é mais ovalado, a gente tem mais facilidade de fazer os agudos, mais doces e tal. Então, essa é a diferença. O quadrado, ele vem com uma potência maior no grave. Então, depende da pessoa, né? Por exemplo, se eu tenho mais dificuldade em fazer graves potentes, eu acho que um bocal quadrado ia me ajudar nessa minha deficiência. Então, também tem essa questão, tá? Mas, acho que você perguntou mesmo a respeito da posição, dependendo do tamanho da boca, né? Sim. Quando a gente... Por isso que... Você já viu alguém falando assim, vira o bocal pra fora, vira o bocal pra fora? Geralmente, acontece porque a pessoa tá muito acostumada a cobrir bastante o bocal. E lá na primeira aula eu já falo isso, né? Da importância de tomar cuidado em não cobrir mais do que 1/3 do bocal. No máximo 1/3, 1/2 do bocal, assim, metade no máximo. Não passando da metade, pelo amor de Deus. Só que daí o que acontece é que as pessoas cobrem o bocal, às vezes porque tem mesmo um lábio mais grosso, um lábio mais carnudo. E aí, vira pra dentro. Junta com a embocadura. Tô soprando nada, tá? Não tô soprando nada. Tá até sobrando ar aqui, porque não sopra, não dá, não tem espaço pro ar sair, né? Então, se não tem espaço pro ar sair, eu sopro um pouquinho. Eu consigo fazer frases enormes sem me cansar. E é muito mais fácil. Então, acontece bastante de quem tá começando pra não cansar, pra não ter mais trabalho, gastar mais energia, vira o bocal para dentro, porque afinal o resultado é igual, né? A pessoa ainda quando tá começando, ela não tem audição muito, não consegue ter referência, né? É difícil da pessoa perceber se aquilo é o ideal, se não é, saber se tá certo ou se tá errado, por não ter muita referência. Mas se a gente fecha, fica mais fácil, então a pessoa já, tá saindo aqui, tá tudo bem, tô conseguindo tocar, maravilha. Só que daí, conforme vai estudando, chega num nível que não passa daquilo. E aí a afinação fica sempre desafinado, fica sempre com um som pequeno, fica sempre com um som sujo, e é por causa da deficiência da embocadura. Então, toma cuidado pra não virar a flauta muito pra dentro. Flauta pra fora. Quando eu falo de pra dentro, é aqui do bocal mesmo, tá? Porque às vezes as pessoas acham que é virar com a mão pra dentro. E não tem nada a ver, quer dizer, pode ter a ver, mas o principal que você tem que focar é aqui. Porque tem gente que ajusta a flauta de um jeito que virando pra dentro, o bocal continua pra fora. Enfim, esse é um papo mais avançado. Vamos focar aqui na embocadura. Resumindo, não vira o bocal pra dentro, tá? Isso é muito importante.
O bocal já é pequeno, se a gente vira pra dentro, a gente perde uma porcentagem muito grande, muito valiosa do bocal que a gente poderia estar aproveitando para tirar mais potência de som, potência sonora, tá? Agora, a respeito de dentes e de lábios, eu falei, né? Dos dentes, a única coisa que eu tenho para falar é não deixar os dentes no meio da passagem do ar, né? Mas isso não tem a ver exatamente com o agudo, é com qualquer região da flauta, porque às vezes quando a gente tem uns dentes avantajados, como o da pessoa aqui, a gente acaba deixando, é mais provável do dente ficar no meio da passagem do ar, né? Vou tentar mostrar. Tô exagerando bem, mas isso é uma coisa que pode ocasionar sujeira no som também. Então você abre espaço. No meu caso, eu sinto que eu preciso abrir um pouco mais do que eu teria que abrir se meus dentes fossem um pouco menores, né? Então, tem que avaliar isso também. Por isso que é bastante relativo, igual você falou, Edson, é bastante relativo. Mas tem coisas que não dá pra mudar. Então, por exemplo, isso de virar pra dentro, realmente não funciona. A gente já viu muitas vezes, não tem como funcionar. Quando você não tem espaço para trabalhar, como que você vai tirar potência, vai aumentar, vai melhorar a afinação? É muito mais difícil. Então a gente já sabe que não funciona. Então tem essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, dependendo da nossa arcada dentária, dos nossos lábios, se são mais carnudos, mais finos, a gente tem que adaptar assim. Uma vez, inclusive, vou compartilhar com vocês só pra gente encerrar, não ficar muito longa a live, uma história de um aluno meu, quando eu tava andando lá em Laranjal Paulista, em 2015, ainda faz tempo já. Ele tinha, é uma criança, né? E aí ele tinha essa ponta da boca bem carnudinha, sabe? Ele tinha um coraçãozinho aqui. A boquinha dele tinha um negocinho aqui, que era bem saliente. E aí, quando ele ia formar embocadura, ficava meio assim. Só que dividia, sabe? O ar. Tá lindo isso aqui pra eu explicar pra vocês. Mas dividia o ar em dois, entendeu? É isso que eu tô querendo explicar. Então, o ar saía assim, né? Saía em dois. E aí eu ficava, mas o que tá acontecendo com esse menino? Eu olhava, não tinha dente, não era língua nem dente, nada ali que tava no meio da passagem do ar. Fiquei, dei aula pra ele, né? Fui embora pensando, não consegui resolver na hora ali, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí eu fiquei pensando, e isso acontece às vezes, né? Porque vem esses casos diferentes, e a gente vai embora, a gente é professor, a gente vai embora e fica pensando, vai estudar e fica se pesquisando pra ver como ajudar o aluno, porque às vezes a gente precisa criar caminhos diferentes do que a gente aprendeu. Então, nem sempre o caminho que eu aprendi é o que vai servir pro meu aluno. Eu tenho que pesquisar, eu quero o resultado dele. Então, eu tenho que entender qual que é o caminho melhor pra ele, não pra mim, né? E aí eu fiquei pensando, e aí eu lembrei, tive essa sacada. Falei, nossa, eu acho que é por causa do formato da boca dele. Aí, o que a gente fez? Olha só. Oi, Nelson, tudo bem? Oi, Gil. Sejam bem-vindos. O que a gente fez? Eu fui reparar melhor, né, qual que era o lado que ele conseguia ter mais domínio. E aí a gente pegou, tinha um lado que era um pouquinho maior, que era onde saía a maior passagem do ar, e o outro lado só tava atrapalhando ali. Então o que eu falei pra ele? Fecha esse lado que tá pequenininho, já tava quase fechando mesmo, sentia um pouquinho de ar ali, só que vazava. Então você pensa em deixar a embocadura mais fechadinha aqui e usa só esse lábio, só esse lado aqui. E resolveu, sabe? E aí ele ficou com essa embocadura diferente, então ele não tocava. Porque se ele fizesse esse movimento, né, essa forma de embocadura, essa parte aqui e dividia. Então parecia que era um obstáculo, né, que tinha ali na frente, e aí o ar se espalhava. Então a gente fez esse trabalho olha que loucura, né? De tirar esse espaço que estava atrapalhando, e aí ele tocava. Nossa, eu tô tentando imitar. tá saindo, né? Claro que daí ele vai ter que fazer, ele teve, né, que fazer estudo de sonoridade para aprender a controlar isso, mas resolveu. Então é muito particular. Isso de ser particular realmente é demais. Por isso que eu gosto bastante de ver vocês mandando vídeos para realmente acompanhar de perto. Nessa semana do Flauteando com a Ari, não fica achando ruim de mandar vídeo não, tá? Aproveita, esse curso é pra vocês evoluírem, pra vocês realmente aprofundarem os conhecimentos de vocês. Vai ter facilmente conteúdo pra vocês estudarem durante 2 meses.
facilmente. Então, aqui vai ser o conteúdo que vocês vão absorver e vão aplicar aí na jornada de vocês. São coisas que eu aplico pra mim até hoje. Até hoje eu fico sempre me lembrando e estudando essas bases, porque é importante a gente estar sempre revisando e relembrando esses conteúdos, tá? Mesmo quem já toca também pode participar, porque, como eu falei, às vezes a gente aprende um conteúdo diferente, ensinado de uma maneira diferente, que pode nos causar algum impacto que a gente nem imaginou, que a gente, nossa, eu acho que se eu fizer isso, eu posso fazer melhor, eu posso melhorar aquilo, ou uma outra coisa que eu não sabia que se eu fizesse podia melhorar, e eu fiz, testei, até que funcionou, vou experimentar, vou fazer esse teste aí, tá? Então experimentem, não tô falando pra vocês pararem de acreditar em tudo que vocês já viram, não, mas estou te convidando para conhecer a minha visão da flauta e para que assim você avalie, com base nos seus resultados, em como você se sente tocando flauta, você avalie o que é melhor pra você, tá bom? Vou ficar muito feliz, já tem gente lá no Telegram, tô animadíssima pra acompanhar vocês de perto. E nos vemos então segunda-feira, lá nesse evento que vai ser muito bacana. E pra quem não for participar, no próximo Papo de Flauteiro, tá bom? Mas se eu fosse vocês, eu me inscrevia, gente, de graça, olha, não sei quando eu vou fazer de novo, então aproveita, tá? Um beijo, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Flauteiro. Bons estudos aí na sonoridade dos agudos. Se divirtam bastante. E até a próxima. Beijo, tchau.